Nessa segunda aula, então, pessoal, nós vamos falar sobre os tipos de abastecimento que a gente tem aí para poder chegar a nossa água até os aparelhos sanitários. Nós vamos ver aí que nós temos a distribuição direta, a indireta, que se divide em com bombeamento e sem bombeamento, e nós temos também a distribuição mista. Então aqui a gente consegue ver um esqueminha aqui que a gente fez, que a gente sai aí então a coleta da adutora, né? Então nós temos aí o processo de coleta, ele vem até o hidrômetro, onde vai fazer a medição aí da nossa coleta de água, né? Tudo que a gente vai utilizar na nossa água, nossa residência. E aí no caso, a gente pode notar que a tubulação sai do hidrômetro e abastece diretamente cada aparelho sanitário nosso. Então ela não passa por nenhuma caixa d'água, nenhum reservatório, ela simplesmente sai do hidrômetro e vem direto alimentar aí a piscina, nosso banheiro e nossa área de serviço. Isso aqui seria a nossa distribuição direta. A gente tem também nossa distribuição indireta sem bombeamento. O que é isso? A gente sai lá de novo da adutora, então a água vem aí da concessionária, ela passa aí por um T, né, onde vai vir aí para o nosso hidrômetro fazer a medição do nosso consumo, né? E aí ela passa aqui então por uma coluna de abastecimento, ela sobe até um barrilete, nesse barrilete ele vem para a caixa d'água faz o armazenamento da nossa água, feito o armazenamento da nossa água, aí sim ele desce para cada ambiente sanitário. E aí começa até a aparecer aí nossos registros, e nossa distribuição é feita então a partir de uma captação de água, de uma reservação de água, e aí sim a gente distribui aí para os cômodos necessários para poder fazer a utilização da nossa água aí. Isso aqui seria de distribuição indireta sem bombeamento. Depois disso aí nós temos então a distribuição indireta com bombeamento. Qual é a diferença dela? Dependendo da pressão que a gente tem, que chega na adutora, então a pressão dessa água que passa aqui na rua para poder fazer o abastecimento, a gente vai passar novamente pelo hidrômetro para fazer a medição, mas aí nesse caso a gente leva para um reservatório inferior, onde vai armazenar a água, tem um sistema de bombeamento com as peças necessárias, e aí a gente sobe toda a tubulação até chegar lá em cima num reservatório, né, que vai fazer a reservação da nossa água, agora no caso um reservatório superior, e aí desse reservatório superior a gente vai ter novamente o barrilete, que vai fazer toda a distribuição, as colunas de distribuição para os nossos ambientes sanitários, e aí sim vai descer para cada andar. Então a gente vai descendo uma coluna aí direta que vai abastecer cada andar, tá bom? Aqui a gente tem até um errozinho aqui, mas no caso viria uma coluna e aí levaria aí para cada andar de cada ambiente sanitário a nossa água aí que vai ser alimentada. Beleza? Nesse caso, então, a gente teve aí um reservatório inferior agora, um reservatório superior, fazendo a distribuição indireta de toda a nossa água aí. Beleza? E aí nós temos também a distribuição mista. O que significa isso? Nós vamos ter alguns pontos que a alimentação ela é feita diretamente, e em alguns pontos nossa alimentação ela vai passar por um processo de reservação. Nesse caso aqui, por exemplo, o único aparelho sanitário nosso que está sendo alimentado direto é a nossa torneira, tá vendo? Então aqui ele sai do hidrômetro, alimenta a torneira, depois ele vem aqui, sobe para a nossa caixa d'água e alimenta a nossa caixa d'água, se transformando então numa distribuição indireta agora, no caso, faz a distribuição aí de cada cômodo sanitário, né, pelas colunas de alimentação, e aí a gente tem então os dois tipos. Nós temos tanto a direta, né, que alimentou a nossa torneira, alimentou também a nossa piscina aqui diretamente, quanto a indireta, que subiu para um processo de reservação e fez aí os ramais de distribuição para cada cômodo sanitário. Normalmente, pessoal, a gente vai usar sempre a distribuição mista, e é justamente por esses dois pontos que eu toquei aqui. Por exemplo, se você tiver uma piscina, não faz sentido você fazer uma distribuição indireta, simplesmente. Levar para a caixa d'água e depois da caixa d'água ir para a piscina. Porque senão toda vez que você for fazer manutenção, tiver que encher essa piscina, você vai acabar tirando toda a reservação de água que você tem lá na caixa d'água e aí não vai funcionar os outros ambientes. Mesma coisa para as torneiras de jardim. É melhor você fazer algumas torneiras fazendo alimentação direta, lógico, sempre passando pelo hidrômetro primeiro, né, para poder fazer medição dessa água, que senão é até crime isso aí, você pegar água direto da rua sem fazer essa medição, né? Mas é interessante você fazer esses pontos aí que faz a distribuição direta, e aí a indireta fica por conta aí dos outros ambientes, beleza?
Então, tendo em vista isso, a gente vai tratar então pensando agora nas distribuições indiretas, né, que a gente tem que ter um sistema de reservação. A gente vai ver que no nosso mercado, no nosso ambiente de trabalho, a gente vai lidar com dois tipos de reservatório, que são os moldados em loco e os industrializados. Os moldados em loco, geralmente, eles são muito utilizados em indústrias, que são alguns ambientes que precisam de uma reservação maior de água. Então você tem aí grandes tonéis, aí, grandes tanques com enormes volumes aí de armazenamento. Então a gente acaba utilizando aí esses moldados em loco. Nós temos tanto metálico quanto de concreto. Assim, eu nunca vi de madeira, nunca vi assim de outro material, às vezes fibra de carbono também, o pessoal gosta de utilizar muito esse material. Então, principalmente para água, a gente nunca se vê isso, geralmente é só metálico e concreto mesmo, mas às vezes também o cliente quer, porque quer fazer um trem lá de fibra de carbono, aí você faz, não tem problema nenhum não. Contendo, igual eu falei, sempre tem que manter a potabilidade da água, o que eu falei lá na primeira aula sobre as diretrizes da norma aí 5626, né? E a gente tem então os mais comuns, que são os industrializados, que são os que a gente vê aí na indústria de polietileno e de fibra de vidro. Hoje eles são muito utilizados, porque até quando a gente se trata aí das empresas com grande porte, que precisa de um grande volume de armazenamento, a gente já vê aí principalmente a Fortileve, sem fazer propaganda aí, mas hoje a gente já tem reservatórios aí de 50 mil litros, 80 mil litros, então é muito difícil de se utilizar então os moldados em loco. Hoje a gente consegue aí ter uma grande variedade de volumes e direto trabalhando aí com os reservatórios industrializados, né? Então você já monta lá na fábrica, lá já vem com ele inteiro, inclusive ele já vem já até com os pontos aí para poder fazer a nossa ligação. Então como é que faz essa ligação aí do reservatório? A gente tem basicamente então a entrada de água, né, que vem lá do hidrômetro, do medidor nosso. A gente tem que fazer um apoio aqui para ele subir, porque a água na caixa d'água sempre vem por cima e sai para a distribuição por baixo. Então nós temos que fazer essa alça aqui, né, para poder chegar na altura. É importante também lembrar, pessoal, que essa alça aqui ela não pode ser feita muito longe, porque senão acaba gerando uma curva aqui, né, a gente gera aí uma bolsa que não é legal também para a nossa instalação. Então você deixa essa ligação aqui bem pertinho da caixa d'água para poder evitar que dê essa abaulada aí na nossa tubulação. Então ela entra, né, por cima, a gente tem aí um registro que a gente vai colocar na nossa caixa d'água. Ele pode ser feito tanto um adaptador já com registro, então a gente tem essa peça aqui que é o flange, a gente pode colocar esse flange já com registro no lugar, ou então a gente tem que pensar naquela questão da operacionalização também, né, pessoal? Porque às vezes essa caixa d'água está num ponto tão ruim de trabalhar, que vale a pena a gente colocar um flange, puxar a tubulação, né, faz essa alça e coloca o registro aqui embaixo, por exemplo. Ó. Não tem problema nenhum, vai ter o sistema aí de abertura e fechamento do fluxo de água, e só que vai estar num lugar mais fácil de operacionalizar do que aqui em cima, perto da caixa d'água. Então você pode optar por essas duas opções aí. E aí nós temos a boia, que nós vamos ver que tem dois tipos de boia também. No caso, a boia ela serve para poder também ela controlar a questão da quantidade de água que tem no reservatório. Então, à medida que a caixa d'água vai enchendo, né, a água vai tendo um certo nível de profundidade aqui na caixa d'água, a boia ela serve e ela vai flutuando em cima dessa água, e quando chega no limite, né, no ponto mais alto aqui de reservação da caixa d'água, ela acaba fechando automaticamente esse registro aqui, né, de entrada da água. Então ela impede o fluxo e impede que a caixa d'água vaze, né? Então a gente tem aqui, além da entrada, nós temos a saída. Essa saída é o que vai para os nossos ambientes sanitários. Então aqui ela parte por barrilete, que vai alimentar nossa cozinha, alimentar nossos banheiros. E aí, além dessa saída, nós temos que colocar uma outra saída. Tanto uma saída que fica embaixo também para limpeza, que é quando você vai ter que dar manutenção aí na nossa caixa d'água, tem que esvaziar ela inteira, ou então às vezes vai simplesmente limpar a caixa d'água, você também tem que esvaziar ela inteira. A gente abre esse registro aqui para limpeza. E a gente tem também essa questão do extravasor. O extravasor, pessoal, é quando a nossa boia ela dá problema. Então, para evitar
de ter um transbordamento dessa caixa d'água, a gente coloca esse extravasor, também chamado de ladrão comumente aí pelos bombeiros, para poder simplesmente pegar essa água que vai vazar e canalizar ela. E aí outro ponto muito importante, pessoal, é sempre colocar esse extravasor num ponto que você consegue ter visibilidade dele, que aí você vai saber se sua boia está ou não estragada. Se você ligar esse extravasor na calha, por exemplo, ou ligar ele em algum outro ponto que você não sabe aonde que ele vai, a sua boia pode estragar, né? Ela vai estragar, então, no caso, ela vai entrar, a água vai vazar por esse extravasor aqui, e aí o extravasor estiver ligado na calha e vai ficar vazando, e o resto da vida você nunca vai saber que a sua boia está com problema. Então sempre coloque o extravasor num ponto ali que você vai conseguir ver que pode estar dando problema. Outro tipo de boia, então, né, que eu falei que tinha dois tipos, é a boia elétrica. Essa boia ela entra naquele sistema de distribuição indireta com bombeamento. Então ela serve para quê? Ela serve para poder ver como é que está o nível do reservatório superior em relação ao reservatório inferior. Então o que acontece? O reservatório que a função dele realmente distribuir a água para os ambientes sanitários é o superior. Então daqui a gente vai sair um caninho para poder fazer a distribuição do barrilete, etc. E aí essa caixa d'água tem que estar sempre cheia. Quando essa caixa d'água está vazia, a chave boia identifica que ela está vazia, como uma boia mesmo, né, trabalhando como uma boia mesmo, manda um sinal elétrico para a boia lá de baixo, né, que tem um reservatório inferior, e aciona a bomba para aí sim mandar mais água para o reservatório superior. Então ela serve aí como um mandante aí de sinal para poder ligar e desligar a bomba, para poder manter sempre o reservatório superior cheio. Tá bom, pessoal? Isso aqui é só um exemplozinho aí de como é que então fica a instalação do reservatório, né? A gente consegue ver aí a questão do extravasor, lembrando sempre que ele tem que ficar para fora. Aqui os barriletes de distribuição, tá vendo? E aqui é a questão da entrada da água. Nesse caso aqui foi optado de colocar o adaptador flange com registro já. Então nós não temos provavelmente esse reservatório aqui está de fácil acesso. Beleza? Então vamos começar então essa questão do dimensionamento do reservatório. Essas tabelas, pessoal, tá lá na norma, tá? Então quando vocês forem consultar a norma aí, vocês vão acabar vendo elas lá, né? E essas tabelas aí são as que a gente vai utilizar para poder fazer o dimensionamento do nosso reservatório. Como é que funciona? São duas tabelas conjuntas. Primeiro a gente vai ter que identificar aqui a nossa taxa de ocupação, ou seja, saber quantas pessoas vão caber aí no nosso projeto arquitetônico, né, definido. E no nosso caso, por exemplo, a gente está trabalhando como residência, então a gente pega aí 2 pessoas por dormitório da residência e aí multiplica aí pelo consumo diário per capita, né? Então por pessoa, e vai dar aí um consumo de litros por dia. Então no nosso caso aqui é uma residência convencional, então ela tem 150 litros por dia e 2 pessoas por dormitório. Então considerando aí que nós temos 3 quartos, que foi identificado na nossa arquitetura, 3, no caso, 2 pessoas, que a gente considera por dormitório, então nós temos 6 pessoas. 6 pessoas, pessoal, outra coisa também, quando a gente foi fazer a identificação aqui, eu falei que era residência, mas na verdade é uma residência de luxo, né? Concordam? Nós estamos aqui com como é que faz essa identificação, então, né? Se é residência ou se é residência de luxo? Nesse caso, olha só, a gente tem aí jacuzzi, nós temos aí banheira, nós temos, às vezes você identifica aí 2 pias, 2 chuveiros. Então isso aí que intuitivamente você acaba falando assim que se é ou não uma residência de luxo. Nesse caso aqui realmente nossa residência é de luxo, tá? Então no nosso dimensionamento aqui, a gente vai utilizar aqui 300 litros por pessoa. Então 6 pessoas vezes 300 litros, nós temos uma reservação mínima aí de 1.800 litros. Então o que acontece, pessoal? Quando a gente fez uma pré-análise lá da nossa caixa d'água, que falava que ela tinha que ser 1.000 litros, o arquiteto falou que era 1.000 litros, já não vai poder ser 1.000 litros mais, porque no mínimo nosso a gente tem que ter aí 1.800 litros, ou seja, a gente tem que ter uma caixa d'água agora de 2.000 litros. E aí nós vamos ter que ver qual que é o tamanho de um reservatório de 2.000 litros, ver se ele vai caber nesse espaço aqui que o arquiteto preveu para colocar a caixa d'água. Se não couber, a gente vai ter que até acabar falando aí com ele, que ele vai ter que remanejar isso aqui na arquitetura dele lá, para poder caber agora a nossa caixa d'água necessária para fazer o abastecimento para essa casa aí, beleza? É legal esse bônus aqui que eu coloco, pessoal,
que é um consumo mensal, no caso que a gente tem um consumo diário, né, para poder fazer o dimensionamento da caixa d'água. E aí quando a gente multiplica por 30, a gente, no nosso caso, que a gente encontrou aí 54 mil litros por mês, esse valor aqui é o que vai fazer o nosso dimensionamento do hidrômetro ali lá na frente. Então é sempre legal, a gente achou aqui o consumo da caixa d'água, já multiplica por 30 para a gente fazer o dimensionamento do nosso hidrômetro. Beleza? Então está dimensionado o nosso reservatório. O reservatório, então, para essa casa nossa é de 2 mil litros. Beleza? A gente pode até já começar a colocar ele aqui, né? Ó. Então aqui, ó, vou apagar esse reservatório aqui. No caso aí, pessoal, como eu estou disponibilizando um template para vocês, a gente já vai estar aqui quando a gente entra no Revit, em sistemas, que a gente vai estar trabalhando com sistema hidráulico, a gente vem aqui em conexão hidráulica, a gente já vai ter aqui nossa caixa d'água. Então, procurando aqui, ó, caixa d'água, no caso a gente tem ela aqui até de 1.500, opa, tampa. Vamos procurar a caixa mesmo. Nós temos aqui um relatório horizontal. Como tem muitos aqui, ó, chegou nela aqui, ó. Então, caixa d'água. Aqui, olha só, pessoal, nós temos aqui uma caixa d'água até de 1.500 litros, tá vendo? Então, ou a gente vai optar em colocar 2 de 1.000 litros, ou então, só para ilustrar, vamos colocar uma de 1.500 e depois eu vou ajustar isso aí pra gente, tá? E o que acontece? Eu estou colocando a caixa d'água aqui, a gente já tem que começar a preocupar em qual nível que a gente coloca a caixa d'água. No nosso caso, a gente coloca ela na cobertura, ó. Então, na nossa cobertura acionada aqui, eu posso até ocultar esse telhado. O comando é HH, tá, pessoal? Para ocultar o telhado aí. E agora sim eu posso locar minha caixa d'água. Vou colocar ela aqui assim. Então, tá aí minha caixa d'água. Depois eu vou fazer essa alteração aqui dos 2 mil litros, tá bom? Vou até ensinar aí como é que faz isso aí. Então agora no nosso 3D ali, a gente já tem nossa caixa d'água lá locada, beleza? A gente pode até abrir aqui, ó, o arquitetônico para ver se ela está no castelo d'água mesmo, ó, tá vendo? Ela ficou até um pouquinho fora aqui do castelo d'água, então a gente pode ajeitar ela aqui um pouquinho. Vou até colocar ele aqui, coloquei ele um pouco transparente, só para a gente poder identificar aqui certinho onde que nós vamos colocar a nossa caixa d'água aqui, ó. Então, está colocada a nossa caixa d'água, beleza? Então é isso aí, uma caixa d'água de 2 mil litros, que por enquanto ela está com 1.500 aqui, mas nós vamos ajeitar isso aí brevemente, tá bom? Outra coisa legal também aqui, ó, colocar no primeiro pavimento, é legal a gente sempre gerar um corte. Deixa eu gerar um corte aqui, porque às vezes a gente posiciona a nossa caixa d'água e aí ela acaba não ficando numa posição correta. Então olha só, no nosso caso aqui, por exemplo, a gente tem nosso telhado, então ela ficou na posição, vamos ver aqui, ela está correta, tá vendo? A gente sobe um pouquinho aqui, na verdade a gente vai ter que ver aqui lá no nosso projeto arquitetônico, como é que ele definiu, olha só. Nosso corte principal, lembra que a gente definiu ele? Olha só, o nosso reservatório está aí, ó, 88 mais 8, 90 centímetros. Então a gente tem que colocar ela aqui, ó, a 90 centímetros desse piso aqui, ó. Então daqui a gente pode puxar uma linha guia aqui, ó. A gente coloca aqui 80 centímetros e já alinha essa caixa d'água nessa altura aqui, ó. Pronto. Agora sim ela está no posicionamento correto. Beleza? Então tá aí nossa caixa d'água. Então vamos continuar com o nosso dimensionamento. Próximo ponto então, a gente já tem nosso reservatório, né, definido, um reservatório de 2 mil litros, já está posicionado no nosso projeto. E agora a gente tem que vir com a alimentação do nosso reservatório, que é aquela parte que sai do hidrômetro, né, e vai até o reservatório. Primeiro, conhecer o que é um hidrômetro, né, pessoal? O hidrômetro aí, acho que todo mundo já deve ter visto, tem um hidrômetro aí na rua, geralmente ele sempre fica exposto justamente para poder facilitar a leitura aí do leiturista, né, da concessionária. E ele serve para simplesmente medir qual que é o consumo de água aí de cada residência. Então, no nosso caso aqui, por exemplo, a gente tem aí a leitura feita em metros cúbicos, tá vendo? Então, nesse caso, por exemplo, aqui ele tem 3 mil metros cúbicos, né? E se fazer a conversão aí em litros, né? Nós temos aí 3 mil metros cúbicos vezes 1.000 litros.
que foi o consumo total, e quando o leiturista vai fazer a leitura, ele pega essa medida aqui, ele anota ela, aí chega no próximo mês, ele anota a nova medida, diminui uma com a outra, vê a quantidade de metros cúbicos que foi consumida. Aí multiplica lá pelo fator deles lá de cobrança, e aí vai ter aí o valor da sua conta de água para poder pagar para a concessionária. E é basicamente isso, tem a leitura aqui em cima, isso aqui são dois medidores também, que ficam rodando até um pouco mais rápido, mostrando aí por litro, né, quantos litros está gastando aí instantaneamente, e os décimos de litros aí também que está gastando instantaneamente, beleza? Aqui é um exemplo aqui de como é que fica composto esse hidrômetro. A gente tem aí a questão dos hidrômetros separados, né, que a gente vê, hoje está muito comum você fazer a separação de hidrômetro aí para prédios, né, prédios mais antigos que não tinham essa tecnologia, então está tendo muito projeto disso aí, e aí o jeitão que a gente tem que colocar os novos hidrômetros é como se fosse isso aqui. Isso aqui, pessoal, eu deixei disponibilizado para vocês aí, lá na nossa pasta. Deixa eu abrir a pasta aqui. Está nos anexos, né? Quando a gente vem aqui, hidrômetros, o que acontece? No nosso caso é um hidrômetro simples, né? Que é uma residência. A Copasa, então, que é a nossa concessionária, e as outras concessionárias também têm que fornecer isso, ela já dá um manualzinho falando como é que tem que ser instalado esse hidrômetro, tá vendo? Então, bem separadinho, fala as peças que tem que ser instaladas aí, qual que é o diâmetro relacionado a elas, a partir do dimensionamento que a gente vai ver. Então nós vamos dimensionar, e aí simplesmente vamos supor que a gente definiu lá como um hidrômetro de 3/4. Então definiu como hidrômetro de 3/4, a gente vem aqui, sabe que o hidrômetro tem que ser instalado dessa maneira. E aí cada concessionária tem aí seu padrão aí de instalação. Então você pega o manual e já pode até, quando for fazer nosso projeto, né, a gente vem aqui, ó, coloca aqui insere uma vista de desenho aqui, vamos inserir ela aqui, ó. Vista de desenho, então detalhe, hidrômetro. Eu pego esse detalhe hidrômetro aqui, ó. Então quando a gente definir, agora no próximo passo, a gente já joga ele para cá. Então vamos definir nosso hidrômetro aqui, ó. Para poder fazer esse dimensionamento do hidrômetro, a gente usa essa tabela aqui também, que está lá na norma, tá, pessoal? Então o que a gente faz? A gente pega o consumo que a gente calculou lá atrás. Então vamos botar uns slides aqui só para lembrar, ó. Nosso consumo é 54 mil litros, então 54 metros cúbicos por mês, né? Então a gente vem aqui, ó, e lê, olha só, consumo por mês de 31 a 80, concorda? O nosso aí foi 54, então nós estamos nessa faixa aqui, ó. Então quando a gente vem aqui, ó, o diâmetro do nosso hidrômetro é um diâmetro de 3/4, tá vendo? Ó? Então de 31 a 80, diâmetro de 3/4. Então a gente vem no catálogo, hidrômetro 3/4, pronto, esse aqui que é o nosso hidrômetro. Então a gente vem aqui, ó, já pode salvar essa imagem aqui, ó, faz uma captura, né? Pode até colocar o selo da Copasa para mostrar qual que foi a referência. Já salva essa imagem aqui, colocar ela aqui na área de trabalho. Então, hidrômetro. E já puxa ela aqui para o nosso projeto. Então, vou inserir uma imagem, né? Inserir uma imagem, área de trabalho, hidrômetro. Pronto, já está no nosso projeto aí. Depois, quando for montar as pranchas, ele só puxa ele aí, ó. Já está todo detalhado aí o hidrômetro. Já tem aí, ó, detalhe de hidrômetro. Beleza? Então, está dimensionado o nosso hidrômetro. Agora, o que a gente tem que fazer? Definir onde que vai ficar, né, esse hidrômetro nosso aí. Então, vamos lá no nosso projeto. A gente abre ele aqui, né, a parte, pode começar até pelo 3D da hidráulica aqui já. E a gente define o melhor ponto para poder deixar esse hidrômetro nosso. Então, a gente vem aqui no sistema de novo, vai em conexão hidráulica, procura o nosso hidrômetro aqui, o hidrômetro. Se ele não tiver aqui, pessoal, ele pode estar ou em conexões hidráulicas, então acessórios de tubulação. Ele pode estar aqui também, ó. Normalmente vai estar aqui, ó, hidrômetro residencial. No nosso caso é um hidrômetro de 25, concordam? Que foi, no caso, um de 3/4. Se a gente olhar aqui na nosso 3/4 aqui, ó, o que ele fala, ó? 3/4. Na verdade, ele não fala nada, né? Porque que acontece? A equivalência de milímetros nossa aí para 3/4 é de 25, tá, pessoal? Na tabela nossa aqui a gente consegue ver isso aqui, ó. Quer ver? Aí, ó. Só porque eu falei tá errado, ó. Na verdade, 3/4 é de 20 milímetros, tá vendo? Então eu falei besteira, viu, pessoal? Por isso que é bom sempre olhar aqui a tabela. Então, olha só, 3/4, 20 milímetros. Então, o nosso hidrômetro aqui, ó, na verdade, ele é um hidrômetro
de 20 milímetros, ó. Então, 20 milímetros. Esse aqui é o nosso hidrômetro. E aí nós vamos posicionar. Eu gosto de posicionar ele sempre aqui, ó, perto da caixa d'água, tá vendo? Então, acho que aqui seria um posicionamento bom. Isso aí, na hora que vocês estiverem fazendo também essa distribuição, definindo aí, né, vocês coloquem no lugar que vocês acharem mais propício aí. Então, deixa eu só ocultar isso aqui, que ele ficou por baixo do piso. Vou dar uma giradinha nele aqui. Dá mais uma giradinha nele assim, ó. Peguei o comando girar aqui, que ele tem que ficar para lá, né? E aí, como ele ficou escondido ali, eu já vi que ele ficou escondido, eu vou ter que subir ele um pouquinho, ó. Vou subir ele um pouquinho aqui, para ficar acima do nível da casa. Então ele já aparece aqui já um pouco para cima. Aí nós vamos ver lá o que a Copasa fala, né? Então a Copasa me fala aqui, ó, que ele tem que ficar a 60 centímetros do piso. Então eu já venho aqui, já crio de novo minha guia, né? Vamos lá no nosso corte que a gente fez, que já vai... Se ele não estiver aparecendo, tá vendo que ele não está aparecendo? A gente pode vir aqui, ó, vem aqui no primeiro pavimento, onde que a gente colocou o corte aqui, e já puxa ele um pouquinho aqui também, ó, para poder começar já ver o hidrômetro. Então ela aparece aqui já, beleza? Então aqui, ó, a gente pode vir aqui, ó, simplesmente digitar 60 centímetros, pronto, já está a 60 centímetros aí do nosso nível. Saiu do registro, a gente já começa a fazer a nossa tubulação. Então a gente pode pegar aqui, vai lá de novo, consulta como é que é a entrada, tá vendo? Ó? Então nós temos um registro aqui, no caso da Copasa tem que ter 2 registros, tá vendo? Registro de gaveta, a gente identificar aqui, ó, registro de esfera, borboleta. Então nós vamos pegar aqui, já coloca esse registro. Para poder incluir o registro, a gente vem aqui, ó, pega nessa bolinha aqui e coloca aqui, ó, criar tubo. Ó. Criar tubo. No nosso caso, que ele está começando a criar uns tubos de esgoto, então a gente vem aqui, seleciona tubo marrom de água fria, tá vendo? Então, tubo marrom de água fria, diâmetro de 20, então agora está certinho, diâmetro de 20, ele vem para cá, faz um cavaletezinho, né, e vai para lá, ó. Então, olha só, pessoal, já até desenha a nossa conexão, tá vendo? Eu posso repetir isso aqui para esse lado de cá também, ó, criar tubo, já está com soldável, já está com 20, isso aqui, esse tamanho aqui, vamos ver se ele define isso aqui, ó. Ele não define, tá vendo? Ó? Ele só fala aqui que a caixinha de fora tem que ter 70. Então isso aqui a gente está livre para poder colocar a distância que a gente quiser. Vou colocar aqui a 20 centímetros, para padronizar. Desço aqui e aí já vou embora aqui com a minha tubulação. Vou puxar ela aqui mais um pouquinho. Vou puxar só mais um pouquinho para cá. E aí fiz meu cavalete já. O que está faltando agora é só os registros, né? Então eu venho em sistemas, pego aqui acessório de tubulação, e aí já coloco meu registro de gaveta aqui, ó. Registro de chuveiro, registro de gaveta, ó. Então no nosso caso aqui, não é CPVC, que é água fria, né? Então aqui, ó, registro de gaveta PVC, beleza? É esse aqui, ó. Eu posso colocar ele aqui, ó. Posiciono aqui. Tá feito aí nosso hidrômetro, beleza? Se quiser já até vir detalhando ele aqui, ó, colocar algumas anotações, ó. Então você vem aqui em anotar, identificar por categoria, já coloca aqui, ó. Pode escrever aqui, ó, hidrômetro de 3/4. Olhada. Isso aqui já vira até então essa seção 0 que a gente criou aqui, ó, já está na hidráulica, né? Já está aqui, ó, seção 0. Isso aqui a gente pode até colocar já essa vista nossa aqui como detalhe do hidrômetro. Ó. A gente cria uma vistazinha aqui, vou fechar ela aqui, que a gente já detalha esse hidrômetro também. Ó. Apesar de que a gente já vai usar direto esse detalhe de hidrômetro aqui, mas é legal fazer o nosso detalhe do hidrômetro também. Então já coloco, define as peças aqui, a gente pode só colocar essa bolinha aqui por enquanto, depois eu vou explicar o que é isso, tá pessoal? Aqui também, ó, registro, RG 3/4, foi o que a gente definiu. RG 3/4 aqui também. 3/4. Bom demais. Opa. Bom demais. Então aqui, ó, a gente pode até colocar as alturas aqui também, instalação, né, que ela foi feita a 60, e vai detalhando, já começa a detalhamento do nosso projeto. Opa, aí ok. Olha só, nem tá 60, tá vendo? Isso aqui a gente vai ter que subir um pouquinho. Isso aqui, na verdade, ó.
aqui. Agora tá 60. Beleza? Então tá aí colocado o nosso hidrômetro. Se a gente vier no 3D, a gente já vê o nosso hidrômetrozinho lá, ó. Beleza? Instaladinho conforme a Copasa aí falou que a gente tem que instalar. Então tá aí. Então a parte da alimentação tá definida. Agora o que a gente vai fazer? Já alocamos o nosso hidrômetro, né? A gente vai alocar as torneiras de jardim. Vocês lembram que eu falei que a gente tinha a questão da instalação mista, que a gente alimentou a torneira primeiro, antes de levar lá para a caixa d'água? Então nós vamos fazer isso aqui, né, pessoal? Vamos vir aqui, ó, já definimos as torneiras. Tem até uma definida aqui pelo arquiteto, ó. Vamos usar ela aqui já. Então, eu venho aqui, ó, já puxo aqui, ó. Quando a gente coloca a torneira, ele já vem aqui com a entrada de água, tá vendo? Então só clicar aqui, ele já vai começar a criar nosso tubo. A gente puxa um pouquinho pro lado aqui. Aí, a gente vai descer aqui, ó, eu vou chutar, vou colocar aqui -3. Isso aqui é o nível da instalação, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui -3, só que ela desceu demais. Deixa eu ocultar isso aqui também. Comando ocultar para lembrar aí, pessoal, é HH, tá? E aí a gente vem aqui, ó, já pega na altura que a gente instalou essa tubulação aqui, ó. Então a gente vem aqui, ó, eu gosto sempre de criar um pro lado aqui primeiro, e aí depois eu ajusto a partir dessa. Então essa aqui, ó, tá a 0,04 metros, eu venho aqui e coloco ela também a 0,04 metros. Pronto. Eu venho aqui só, já uno as duas tubulações e já cria para mim o T sozinho ali, tá vendo? Então já alimentei uma torneira. Se eu quiser colocar outra torneira, acho que aqui assim também, ó, não tá aqui não, mas é legal a gente colocar uma outra torneira pro outro lado lá também, ó. Vou copiar ela aqui. Ah, vou ensinar para vocês aqui um negócio que é o seguinte, ó. Então essa torneira daqui, ó, ou a gente cria ela do zero, né? Então vamos criar ela do zero aqui só para vocês verem, ó. Então vem em sistemas, então a gente vem aqui, ó, acessório para tubulação, vamos ver se está aqui. Torneira. Não está aqui. Se não está aqui, de novo, a gente vem, conexão hidráulica, vai estar aqui. Sempre vai estar em um dos dois, tá? Então, torneira, ela aqui, ó, torneira de jardim. No nosso caso, como está sendo uma alimentação direta, nossa alimentação é de 3/4, eu ponho uma torneira de 3/4. Então vem aqui, ó, posiciona ela aqui, ó. A altura dela, pessoal, isso aqui não tem norma para isso não. Aqui no nosso caso aqui, ó, eu chutei uma altura, mas você pode definir, mano. Coloque ela 50 centímetros, coloca na altura mais confortável aí, tá? Então um jeito de colocar seria em sistemas, conexão hidráulica. Outro jeito seria vir aqui, ó, clica em criar similar, e aí ele já vai criando similares, tá vendo? Então você não precisa de ir lá na aba aqui, né, e procurar a torneira. Você podia simplesmente ter vindo aqui, né, na torneira que já está existente, vem aqui em criar similar, e aí já coloca a torneirinha aqui, beleza? E aí a torneira de novo, a gente vem aqui, ó, já puxa um pouquinho da tubulação para o lado, já desce ela aqui para o 0,04, né, que é a altura que a gente já conhece, que já vai estar ligando lá, continua a nossa tubulação e já interliga ela lá no nosso hidrômetro. E aí o que aconteceu? Olha só que sacanagem, o hidrômetro ficou um pouquinho para fora, então eu vou até arredar isso aqui, ó. Isso aí já é uma adaptação que a gente faz, tá? Vou colocar a vista superior, mover ele um pouquinho para cá, ó, que agora eu já consigo interligar aqui minha torneira lá do outro lado, tá vendo? Então pronto, já coloquei duas torneiras já com alimentação direta, beleza? E agora eu venho aqui, ó, e vou alimentar a minha caixa d'água. Então eu subo aqui até um ponto próximo, venho aqui, né, crio o tubo, coloco ela bem no cantinho aqui da parede, ó. E aí já subo ele aí, vou colocar 3 metros, vamos ver aqui onde é que vai chegar. Já subo ele aqui. Aqui, esse aqui nem ficou legal, tá vendo? Vamos arredar um pouquinho essa tubulação aqui pro lado, ó. E aí a gente pode vir tanto com o comando mover aqui, ó, igual eu movi o hidrômetro, ou então a gente pode vir até na setinha mesmo, ó, vem na setinha pro lado aqui, ó, ela vai arredando, tá vendo? E se forem fazendo aí, vocês vão ver isso aí, beleza? Então tá aí, ó. Então vem aqui, posiciono a melhor posição aqui pro minha tubulação de subida, para poder chegar lá na caixa d'água. Então põe ela bem no cantinho aqui, tá vendo? E aí eu subo até onde está minha caixa d'água. Então minha caixa d'água, ela tá até com esse, tá vendo essas tubulações aqui esquisitas? Esse aqui você pode tirar isso aqui, tá? Para tirar isso aqui, a gente vem aqui, ó, tá vendo aqui, ó, gráfico, saída 2, 3, é só vir desmarcando isso aqui, que ela vai sumindo, tá vendo? Aí no caso aqui eu vou querer só saída lateral, então eu venho aqui, ó, quero que tenha um adaptador, vamos chegar com a tubulação primeiro, mas provavelmente vai chegar aqui, né?
Então olha só, a gente sobe aqui, ó, e já coloca o adaptador referente à caixa d'água. Então eu venho aqui, por exemplo, no caso eu vou querer um adaptador com registro já. Então vai ser, vamos testar o 3 aqui, ver se vai. Deixa eu só ver aqui. Ó. No caso é a entrada de água, vou colocar o 4. Ver se eu acertei. Eu não acertei, tá vendo? O 4, ele foi parar lá do outro lado, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele criou esse daqui. Então quando eu vou vir aqui, vou criar de novo aqui o 4, ó. Vou descriar, sumiu, tá vendo? Então no caso provavelmente deve ser o 1. Vamos ver se é o 1. Ih, não foi 1 também, olha só. O 1 ele criou no outro lado ali ainda, ó. Tá vendo? Então não é 1 também. Isso aqui, gente, infelizmente... Ou então a gente deixa criado um aqui, ó, e a gente só gira a caixa d'água também, pode ser. Deixa um criado aqui, gira ela aqui, que agora nós temos a entrada aqui da água, bonitinha. Então a entrada da água, a gente já viu lá que a gente tem que... A gente cria um tubo aqui, né? Então a gente tem que vir com ele aqui, depois a gente desce. Vou colocar ele aqui na vista. A gente vê melhor essa tubulação. Então a gente vem aqui, deixa ela bem pertinho, já faz a nossa descida até chegar aqui no barrilete, colocar nível 0. Então ele chega até o barrilete aqui, tá vendo? O ponto onde vai ser abastecido. Eu venho e encontro aqui com a minha alimentação da água. Deixa eu encontrar aquela aqui, ó. Deixa ela aqui assim meio solta. Vou subir aqui. Crio a tubulação para lá. Vejo qual o nível que está. Então, ó, tá vendo? Tá 0,55. É bom sempre arredondar isso aqui também, ó. 0,5. Para facilitar. E jogo minha tubulação para o 0,5 também, ó. Ah, tá. Outra coisa interessante é o seguinte, ó. Tá vendo que esse aqui, ó, tá a 3 metros e esse aqui tá 0,5? Porque esse aqui, ele está considerando que a gente tá construindo ela na cobertura. Tá vendo aqui, ó, nível de referência, cobertura. Tá? Então a gente tem que vir aqui, ó, lá, esse aqui, por exemplo, ó, nível de referência, primeiro pavimento. Então tem que trocar isso aqui para cobertura, ó, que agora já está na cobertura. E aí agora sim eu posso colocar no 0,05. Aí tá lá. Aí eu venho aqui, ó, puxo aqui para poder deixar alinhado. Tá vendo? E já interligo as duas tubulações e pronto, já alimentei minha caixa d'água. Então já tem aí o sistema de alimentação da minha caixa d'água já definido aí. Já está com registro aqui, né? Então não precisa se preocupar, já está aí colocado, já tem água chegando na minha caixa d'água aí. Beleza, pessoal? Então está feito. Vamos continuar com a nossa aula aqui então. Outra coisa interessante é essa questão das posições das conexões. Porque quando a gente vai trabalhar aqui nas nossas vistas, fazer o desenvolvimento do projeto, a gente vai ver, por exemplo, um joelho visto de várias formas. Então, por exemplo, vamos criar um joelho aqui do lado aqui, sozinho. Vou pegar aqui um joelho normal aqui. Pode ser esse aqui mesmo. Então, um joelho aqui no caso aqui, ele está um joelho de redução, tá vendo? Eu vou colocar um joelho de 20 só. Vou colocar 10 milímetros o raio interno. 1 e 2. Eu criei aqui um joelhinho de 20 milímetros. Se vier aqui, ó, se quiser alterar depois, colocar um de 100 milímetros, põe um de 100 milímetros. Só que 100 milímetros para água fria, nós vamos ver também que não faz sentido. Então vamos colocar aí um de 50. Joelhinho de 50. Beleza. 50, água fria, é isso aqui. O negócio da posição que eu falei, o que acontece? Quando a gente olha ele aqui com a vista superior, perdi o joelho, é ele aqui. Quando eu vejo com a vista superior, eu vejo ele dessa maneira, tá vendo? Quando eu vejo ele lateralmente, ele já tem uma perspectiva um pouco diferente, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, ele tá lateral, ele tá indo para lá, tá vendo? Então olha só como é que ele fica com um aspecto diferente. Se eu olhar para o outro lado ainda, ó, se eu colocar ele aqui na esquerda, ó, aqui ele ficou atrás da parede, vou arredar ele aqui para o lado. Se eu olhar ele pela esquerda, olha só o que acontece. Ele tem uma perspectiva ainda mais diferente ainda, tá vendo? Então é exatamente isso que eu estou falando para vocês, ó. Se você olhar de cima, ele tem uma posição. Se você olhar ele de cima, mas olhando a subida, ele tem uma outra posição. Isso é muito importante, porque quando a gente for fazer a definição de colunas, etc., essa visualização da peça vai fazer diferença aí na interpretação do nosso projeto. Então, dependendo do jeito que você olha a peça, você vai acabar vendo o desenho dela diferente. Principalmente que quando a gente vai fazer o projeto, a gente trabalha todo com linhas, tá vendo? Então o jeito que fica desenhada a peça muda bastante, tá vendo?
Então isso aqui que seria a visualização da peça. Isso é muito importante também, tá, pessoal? Conseguir identificar a posição que a peça tá. Tá beleza? Vou voltar aqui para o nosso sombreado, ficar mais coloridinho aqui. Eu não tô ensinando esses comandos aqui, porque isso aqui é básico do Revit, viu, pessoal? Isso aqui não interfere no nosso projeto aí da hidráulica, não. Então é legal você ter uma base aí de Revit antes de começar a propriamente fazer o projeto hidráulico, tá? Isso aqui, na verdade, eu vou ensinar a dimensionar a hidráulica e desenhar no Revit. Então você tem que saber trabalhar nesse ambiente dele aqui já. Isso aí eu não ensino não, tá, pessoal? Mas isso aí é com o tempo, quando vocês forem praticando, eles vão ver que é moleza, não tem segredo nenhum não. Então vamos continuar aí com a nossa aula. Outra coisa também importante que a gente vai começar a ver agora, que está na norma também, que a gente tem que indicar todas as colunas. Então, por exemplo, quando a gente for fazer nossa cobertura, então nós temos o nível de cobertura aqui, ó, a gente já começa a identificar uma coluna, olha só. Isso aqui ó, já está até pré-estabelecido, já vai vir no template que eu coloquei para vocês, que é o seguinte, olha só. A gente está na cobertura e a gente tem uma coluna aqui que a gente não consegue saber para onde que ela está indo. Então a gente tem que usar essa simbologia para poder mostrar o que acontece com ela. Então a gente define uma nomenclatura para ela. Então tá vendo aqui, ó, se fosse água quente, por exemplo, a gente colocaria AQ. Se fosse chuva, geralmente colocar AP de água pluvial, ou se quiser água de chuva, colocar AC aí, né? Se for tubo de queda de calha, TQ. Então você define uma legenda para ele e coloca a tubulação. No meu caso, como é água fria, eu coloquei água fria, como é a primeira coluna 1, e já coloquei o diâmetro dela. No caso, como já foi definido pelo hidrômetro, que é um diâmetro de 20 milímetros, que a gente olhou na tabela lá, já está aí como diâmetro de 20. Então já defini aí minha coluna aí de abastecimento de água, beleza? Aqui também ó, é uma outra coluninha, tá vendo? Então se eu quisesse definir ela como coluna, eu até poderia também. Mas aí eu acho que não tem necessidade não. Outra coisa interessante, que já vem também como detalhe, é o seguinte, ó. Igual, por exemplo, essa coluna aqui. Ela é uma água fria, tá? Ela desce, já estou vendo que ela desce. Quando eu vejo pelo 3D, eu normalmente identifico ela aqui descendo. Mas é legal também eu colocar a extensão dessa coluna. Então eu venho aqui, ó, qual que é o tamanho dela, o comprimento dela? 3,18 m, tá vendo? Então eu venho aqui, ó, coloco na minha cobertura. Qual que é o tamanho dela, o tanto que ela desce. Então aqui a altura, devagarzinho, 3,18 m. É legal deixar isso aqui também. Que aí, por exemplo, se eu quisesse definir isso aqui como uma coluna, ó, vamos definir ela aqui como uma coluna. Essa coluna aqui, por exemplo, essa aqui é uma outra coluna. Coluna, água fria 2, de 20 também. Qual que é a altura dela? Vamos lá. Pega ela aqui. A altura dela, ó, 1,49. Posso até arredondar para 1,50 aqui nesse caso. Então, 1,50. Isso aqui, pessoal, vai ajudar na hora da interpretação do projeto. Então o cara já bate o olho aqui, ó, já vê que é uma coluna de 1,50, tá vendo? Então já facilita do empreiteiro aí, no caso do bombeiro que for executar esse projeto hidráulico, identificar qual que é as alturas das colunas e conseguir interpretar melhor esse projeto que está fazendo. Além disso aqui, no caso a gente está trabalhando aqui no projeto de cobertura, que é uma das pranchas que a gente tem que fazer, a gente tem que definir qual que é esse tubo aqui, qual que é o diâmetro dele, o comprimento dele. Então a gente vem aqui em anotar, identificar por categoria e clica em cima da tubulação, tá vendo? Então já me fala qual que é o comprimento da tubulação. Vou até tirar as chamadas de detalhe aqui para poder ficar mais próximo. Quando eu ponho chamada aqui, ele cria uma linha, tá vendo? Então vou ficar sem a linha. Então vem aqui, ó, já crio essa para os dois aqui, né? Tá vendo? 2,36. Aqui também tem um pouquinho, 18 centímetros. Então já tem as distâncias. E aí, para fazer o diâmetro, eu também posso criar isso aqui como chamada de detalhe. Então eu volto no anotar, identificar por categoria, só que eu venho aqui identificadores, ó. No identificadores eu procuro aqui, ó, colocar tubulação. E eu procuro aqui, ó, como eu estou identificando tubulação, então vai estar identificador de tubulação, aqui, ó, tubulação. O que ele está falando aqui, ó? Comprimento, tá vendo? Comprimento da tubulação, comprimento. Então vou ter que vir aqui, ó, e mudar para diâmetro da tubulação, diâmetro. Ok, agora ele está desenhando para mim os diâmetros, tá vendo? O diâmetro. Ó, nesse caso aqui a gente até viu um erro, tá vendo? Está colocando um diâmetro de 25, ó. Não é diâmetro de 25. Por que ele colocou diâmetro de 25?
Porque a minha caixa d'água, a entrada dela de água é de 25. Então o que acontece? Eu tenho que fazer uma adaptação aqui agora. O melhor lugar para fazer adaptação é durante a tubulação. Então eu venho aqui, ó, vou puxar uma tubulação aqui, que está de 25, tá vendo? E vou criar aqui, ó, uma tubulação de 20 agora. Tubulação de 20. Então o que ele faz? Ele automaticamente, ele já coloca a minha peça de adaptação aqui, tá vendo? Adaptação sondável, bucha de redução. Então, eu tenho que me atentar a isso também. Às vezes minha caixa d'água, ela realmente começa com os 25. Então, aqui aconteceu um erro, tá vendo? Aqui ele tinha feito adaptação automática também, nesse ponto, tá vendo o adaptador aqui? Mas o mais legal é você colocar durante no meio da tubulação, sem colocar na conexão. Na verdade, a gente até puxa ela aqui bem para perto aqui da conexão, mas é legal você deixar ela assim para poder depois a gente identificar ela. A gente vem aqui, ó, puxa ela até aqui na frente aqui, deixou alinhadinho, une as duas tubulações, tá aí, ó. Agora sim, nossa tubulação, ela tem aí 20 centímetros, 25, opa, aqui tá com 25 ainda, tá errado, vamos ver aqui, ó, 20 centímetros, beleza. Isso aqui também, ó, a categoria. Ah, outra coisa, tá vendo aqui, ó, que agora ele tá identificando sempre como diâmetro. A gente pode vir aqui também para facilitar, ó. Eu pego esse aqui, crio o similar, e agora ele já está fazendo já com metros, tá vendo? Então é isso aí, pessoal. Pronto, agora já não preciso de mais informações da alimentação, não. Já sei qual que é o diâmetro, já sei qual que é o comprimento, e já chegou na minha caixa d'água aí a alimentação da caixa d'água, que sai lá do hidrômetro e vem até a caixa d'água. Beleza? Vamos dar sequência na nossa aula aí. Outra coisa também é o seguinte, pessoal. No próprio barrilete a gente já tem que fazer isso. Quando eu coloquei o hidrômetro, não sei se separaram, mas eu coloquei umas bolinhas para identificar as peças. Então o que a gente tem que fazer? Toda vez que a gente tem uma peça no nosso projeto, a gente tem que identificar ela com uma numeração. Então essa numeração, primeiro eu não vou ensinar a fazer essa numeração não, depois a gente vai mexer com isso. Mas a gente vem aqui em anotar, identificar por categoria, quando a gente passa na peça, ele já cria essa bolinha, tá vendo? Ó? Vou colocar a chamada de detalhe agora, ó. Ele já cria essa bolinha para mim, tá vendo? Então eu vou criando essas bolinhas em todas as minhas peças, ó. Bolinha aqui embaixo, bolinha aqui nesse adaptador, tá vendo? Isso aqui são os identificadores. O que acontece? Depois, quando a gente for gerar as tabelas, vai aparecer automaticamente o número de cada peça aqui. Então por isso que eu não estou preocupando com elas ainda. Eu vou só colocar aqui e depois automaticamente vai aparecer os numerozinhos de cada peça, tá bom? Mas já é legal a gente sair identificando aí cada peça. Tanto aqui quanto em todas as pranchas. Então vai ter a prancha lá do nosso primeiro pavimento. Esse primeiro pavimento aqui, por exemplo, ó, aqui nós já temos uma prancha também. Então eu posso vir aqui, ó, já sair identificando as peças também, ó. Identifica essa aqui, identifica as duas aqui. Vem identificando todas, ó. O registro de gaveta, já está até identificado, tá vendo? O hidrômetro de 3/4. Isso aqui, ó, porque vocês lembram quando eu identifiquei aqui nesse detalhe do hidrômetro, ó lá, ó. Vou até mudar esse nome aqui, ó. Detalhe hidrômetro. Como eu alterei aqui já, então qualquer lugar que eu for mudando que eu for colocando essa identificação, ele já vai reconhecendo, tá vendo? Então, igual eu falei, quando a gente colocar para um T ou para um joelho, ele já vai colocar o número automaticamente, do mesmo jeito que colocou os registros, tá vendo? Então, eu venho identificando todas as peças aqui agora, beleza? Então, isso aqui, ó, aí depois é a parte do projeto, né? Que você tem que ir vindo, fazendo. Se não der para identificar, a gente oculta. E aí vem aqui, identifica. Depois a gente desoculta de novo. E é legal, pessoal, essa questão de identificar as peças. Igual, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem dois joelhos, tá vendo? Um em cima do outro. Vou apagar um aqui, ó, tá vendo? Um com uma posição e o outro com outra posição. Só que aqui a gente não consegue ver que tem dois. Quando a gente identifica, a gente já vê que tem duas peças, tá vendo? Então aqui a torneira, a gente pode identificar ela também. Até identificou lá a torneira angular. Depois a gente muda essa fonte também. E a gente pode também ir identificando a tubulação, igual eu falei para vocês, ó. Coloca ela aqui, ó, a distância, né, de todas. Então vem cotando uma por uma. Essa distância aqui. É sempre bom colocar no meio assim, tá vendo? Ó, da distância entre as conexões. Vai colocando todas aqui. Isso aqui, por exemplo, já é do andar de cima, tá vendo?
Então isso aqui eu posso vir e ocultar, que eu já separo já meus, ocultar na vista. Eu já separo já meus projetos, tá vendo? Então aqui, ó, até nesse ponto aqui, eu tenho minha subida de tubulação. Aí depois agora é outra planta, a planta de barrilete. Depois disso aqui eu venho aqui, identifico lá de novo, troco para diâmetro. Então acho aqui, identificador de tubulação, comprimento, coloco o diâmetro. Aí agora já vem os diâmetros. Aí nós vamos fazendo o projeto bem caprichado, tá vendo, pessoal? Para poder, na hora que o cara for fazer lá a execução, ele tem todas as informações do nosso projeto. Já consigo identificando aqui também o que está ficando para trás. Aqui é sempre legal colocar com detalhe, ó, com chamadas de detalhe. Ele vem com a linhazinha, tá vendo? Ele vem identificando tudo. Deixar bem caprichadinho mesmo, beleza, pessoal? Então, na próxima aula aí, nós vamos agora trabalhar com o barrilete de distribuição, que vai vir aqui na cobertura. Nós vamos ver como é que funciona isso. Definir onde que vai vir cada coluna nossa para abastecer nosso banheiro, nossa área de serviço e dar continuidade no projeto. Beleza? Então, até a próxima, pessoal.